Bom, então, acho que a gente já está online. Sim. Bom, então vamos começar. Então, a live de hoje é uma iniciativa do Eitan, que é a Central Judaica, a Central Educativa da Agência Judaica. Todas as quintas-feiras, às 5 horas da tarde, o Eitan está trazendo conteúdo de educação, sionismo, judaísmo, sempre trazendo convidados para falar sobre vários assuntos diferentes relacionados a Israel e judaísmo e tudo mais. E hoje a gente tem o Dudu, que ele mora em Israel, está no exército. Ele vai em breve contar um pouco sobre ele e eu também. Vou contar brevemente sobre mim. Meu nome é Ana, eu tenho 21 anos. Eu fiz. Oi? Não. Eu tenho 21 anos, eu fiz LA há 2 anos de Porto Alegre. Fui da Bonim Dror a minha vida inteira, para quem conhece. E fiz ali há 2 anos e eu estou no exército há mais ou menos 1 ano e 3 meses, faltam 9 meses para acabar. Meu cargo vou explicar meio por cima, assim, talvez mais adiante eu conte um pouco mais profundamente, mas é basicamente comandante de treinamento básico. Quando os soldados entram no exército, passam por um treinamento básico, que dura de 3 semanas a 1 mês, e o meu cargo é basicamente passar esse treinamento básico para os soldados, e a partir daí cada um vai para um lugar diferente do exército. E agora eu vou passar para o Dudu, que vai contar um pouco quem ele é e sobre o processo dele, a importância, enfim, várias coisas sobre o processo dele na Tzavá. E é isso, Dudu. Legal. Obrigado, Ana. Como a Ana falou, meu nome é Dudu Huberman, eu tenho 27 anos, eu fiz LA faz 4 anos e meio atrás, eu sou de São Paulo, fui minha vida toda no Netzach, que aqui em Israel é representado pela Nora Tzioni, para quem conhece. Em Higienópolis, estudei no Renascença e tive a oportunidade de fazer Shnat pelo Netzach também em 2011. E em 2016 eu decidi que queria vir para Israel. Eu me formei em publicidade no Brasil, mas quando eu mudei para Israel eu queria realmente entrar na área de educação do Exército e de educação no geral. Vou contar para vocês agora um pouquinho mais. Um ano e meio depois que eu cheguei em Israel, foi quando eu pedi para me alistar no Exército, pela idade, pela regra do Estado, homens que chegam até 22 anos são obrigados a fazer. Como eu cheguei entre 23 e 24, o meu alistamento ele foi voluntário. Claro que ele é voluntário para entrar, uma vez você entra, você assume um compromisso de no mínimo 18 meses, 1 ano e meio. E aí eu resolvi assumir esse compromisso e foi assim que eu comecei, que eu entrei no Exército. Hoje eu moro em Herzliya, que é um pouco para o norte de Tel Aviv, e é isso no geral. Ana, você manda. E por que, então, vou começar com a primeira pergunta, que por que tu decidiu entrar na Tzavá sabendo que tu chegou com uma determinada idade que já não precisava mais e, enfim, porque tu achou que talvez fosse importante mesmo já tendo passado da idade e não tendo a necessidade de entrar, mesmo assim tu resolveu entrar? Legal. Como um blogueiro, uma pessoa que se formou no movimento juvenil, sempre a questão do sionismo, como aplicar ele na prática, sempre foi uma questão que a gente discute muito. Uma vez que eu decidi que eu queria morar aqui em Israel, e eu comecei a pensar como que eu ia desenvolver esse meu novo caminho,
E me veio a pergunta na cabeça: todos os israelenses que têm a nossa idade são obrigados a fazer exército, pela lei. Por que que eu, que já escolhi morar aqui, e graças ao bom Deus tenho a capacidade física e mental de prestar meu serviço militar, por que que eu não faria isso? Para mim era uma questão interna que me colocou, apesar de não ser obrigado pela lei, internamente eu sentia que eu precisava fazer isso. Essa foi a principal razão ideológica. Claro que junto com isso tem outros fatores que auxiliam para tomar essa decisão. Então, o fato que eu vou aprender um hebraico muito bom, eu vou entrar de verdade na sociedade israelense, eu vou conhecer as pessoas, eu vou entender de onde elas vêm, porque elas se comportam dessa forma. Eu vou poder fazer parte do plano onde eu estou. Eu sinto que essas foram coisas que me ajudaram muito a decidir entrar, de fato, no Exército. Legal. Vou aproveitar deixa para contar um pouquinho sobre sobre a minha visão a respeito dessa pergunta. Eu, diferente do Dudu, cheguei numa idade que eu precisava entrar no exército, segundo a lei. Eu cheguei em Israel com 19 anos. Eu acho que entrar no exército para mim nunca pensei isso na minha vida, nunca fez parte da minha ideia de futuro, nunca pensei nisso de verdade, mas eu sempre pensei em fazer LA, e aí a partir do momento que eu decidi fazer LA, eu entendia que isso seria parte do processo. Eu não decidi isso como um desejo, algo que eu achava que seria importante ou que eu queria fazer. Era parte do processo do fato de eu querer fazer LA. E aí, quando eu cheguei em Israel, eu entendi que realmente, como o Dudu falou, tipo, o exército, ele faz parte muito grande da sociedade israelense. Todo lugar que tu vai, se fala sobre exército, as pessoas sentam na mesa, amigos, é o assunto da sociedade, assim. Então, eu achei que, mesmo não tendo escolha, assim, na teoria não tendo muita escolha, foi uma decisão muito importante para o meu processo dentro de entrada da sociedade israelense, que realmente faz parte muito grande para entender como o israelense funciona. Como o Dudu falou, a linguagem e o hebraico também muito forte, assim, falar hebraico 24 horas por dia. Então, realmente, foi muito importante, assim, essa escolha. Agora eu vou passar para a próxima pergunta. Eu queria te fazer uma pergunta antes. Tá. Que medo você tinha, ou que receio você tinha por fazer exército? Porque a gente falou aqui o lado que atrai. E o lado que te deixava insegura? Eu acho que o que me deixava insegura é que a gente não sabe muito como funciona, assim, porque a única ideia de exército que eu tinha na minha vida é, tipo, o exército brasileiro, que é uma coisa que, enfim, no Brasil se pensa muito diferente. Então, eu cheguei em Israel, assim, e eu tinha um medo de entrar no exército e fazer coisas que eu não acreditava e coisas que eu não gostava e coisas que me remetiam a coisas que se fala no Brasil que eu não gosto. Então, não sei, eu tinha esse medo também de, tipo, não entender como as coisas funcionam ao fundo e que as pessoas não me entendessem como Olá Hadashá, como imigrante, e também se fosse muito difícil para mim, para eu entender o que as pessoas falam, tanto porque a linguagem do exército é outra, né? Não é o hebraico que a gente aprende quando a gente chega em Israel ou que aprende dentro da sala de aula. Um hebraico específico do exército. Eu tinha muito medo de me sentir meio de fora, não entender direito como as coisas funcionam ao fundo. Eu acho que esse foi um medo bem grande, assim. E o teu medo, imagino que tem um pouco a ver com a idade, não? Sim, sim. Eu tive dois principais fatores. O primeiro, com a idade, que na minha cabeça, pelo menos, não sei, você é de Porto Alegre. Eu não sei se lá também é muito forte isso, mas a gente tem uma mentalidade que o ciclo da vida corre muito rápido. Com certeza. Se acabou a escola, direto tem que ser a faculdade. No meio da faculdade já começa o estágio, que tem que evoluir para um emprego fixo. E muito rápido você tem que subir nas posições, né?
Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha um pouco, eu falei, nossa, eu já tenho 23 anos, se eu for fazer exército, eu vou acabar com 25, porque eu tinha quase 24 até entrar. Eu falei, nossa, eu vou acabar muito velho. E se eu quiser fazer a pós-graduação com 25 anos, ferrou. E eu lembro que eu fui numa faculdade que eu queria estudar pedagogia, eu fui conversar com a diretora do curso, e eu perguntei para ela, eu compartilhei com ela esse receio que eu tinha. Aí ela, de maneira assim, ela abriu um sorriso, chamou os alunos, era um dia de visitar a faculdade, chamou os alunos que estavam cursando e foram lá para se apresentar, enfim, ela falou, pessoal, por favor, cada um fala aqui seu nome e sua idade. Esse aqui é o Eduardo, ele está pensando em estudar com a gente. Aí começou. Oi, meu nome é Itai, eu tenho 28 anos. Oi, meu nome é Gabi, eu tenho 32. Não sei o que lá, 29. E foi assim, aí ela olhou para mim, sorriu e falou, Motek, pode fazer exército. Quando você voltar, eu vou estar sentado exatamente aqui te esperando. Eu acho que nesse momento virou um pouco minha chave, que não tem essa pressa toda para resolver as coisas, para estar com tudo pronto. O caminho vai desenrolando, e aqui, de fato, porque o exército toma 3 anos da vida da pessoa, as coisas funcionam numa idade mais avançada. Sim. E a segunda coisa que me deixou bem ansioso também era porque, acho que a gente até vai falar disso daqui a pouco mais, mas como a gente chegou na unidade que a gente chegou. O exército, ele não é que nem uma empresa que você escolhe onde você quer trabalhar, e se não tem essa vaga, você agradece e vai para a próxima. Você está à mercê do que o sistema decidir para você. Claro que você pode pedir, você pode explicar e etc., mas vai de acordo com as necessidades deles, muito mais do que as minhas vontades. Sim, aproveita e conta pra gente, então, começa a contar aí um pouco pra gente como funciona esse processo, então, de como o jovem entra no exército, toda essa questão de que cargo eu posso fazer, se eu escolho, se eu não escolho, das necessidades do exército. Legal. Todo jovem entre 16 e 17 anos aqui em Israel, quando ele está acabando a escola, ele recebe o primeiro chamado, que em hebraico é chamada Tzav Rishon, que ele vai para o exército, ele tem que se apresentar pela primeira vez, ok? E aí ele ganha um número de série, como se fosse um ID, uma identificação do exército, que esse número vai acompanhar ele até o final. A partir desse dia, ele faz uma série de provas que testam a capacidade, o desenvolvimento, raciocínio dele e a capacidade dele emocional. Eles usam alguns parâmetros para dar uma numeração que eles não compartilham com as pessoas exatamente qual que é essa fórmula que eles usam, para ninguém tentar burlar ela. Mas ele faz uma análise sociométrica, sociológica e racional da pessoa e vem se ela tem mais capacidade, menos capacidade, dá um número. Conforme esse número que você recebe, junto com o seu perfil físico, que é analisado de 0 até 100, a pessoa pode ser designada ou classificada como para determinados trabalhos. Como combatente, essa que é a primeira divisão, é combatente e não combatente. Depois, se a pessoa vai para o combate, aí tem uma série de coisas que ela pode fazer. Por exemplo, para quem quiser ser piloto, ele precisa ter todos os números quase 100%, que é a coisa mais concorrida. Para quem quiser fazer parte da infantaria, tem uma série de numerações que a pessoa vai ser escolhida. De combate, eu admito que eu não sei perfeitamente o processo, porque eu decidi para a área de não combate. Isso é importante. Para quem chega e faz como voluntário o exército, ele pode escolher, mesmo se eu tiver o perfil de combatente, se eu escolher não ir para combate, eu posso. Eu tenho esse direito. O israelense comum, não. Se ele tem o perfil de combatente, ele é obrigado a ir para lá. Depois ele pode tentar negociar e conversar e etc. Mas, a princípio, todo mundo que tem a possibilidade de ir para combate, essa é a preferência. Sim, e como funciona, assim... Sim, ficou muito bem explicado, mas como funciona? Explica um pouquinho mais como funciona para um jovem, assim,
israelense, como funciona esse processo, assim, tipo de escolha, e aí, a partir do momento que ele entra, como funciona dentro do exército, essa entrada e tudo mais. Tá. Para mulheres, elas recebem um formato com 5 opções diferentes de cargos que ela pode fazer, que já foram filtrados de acordo com esses parâmetros que eu expliquei agora. Então, ela pode receber desde participar da área de Rinur, que é a que a gente vai falar agora, daqui a pouco, de educação. Ela pode participar ela pode ser assistente social, ela pode também ir para combate, se ela tiver o perfil e a vontade. Ela pode ir para basicamente qualquer área do exército, desde que seja oferecido para ela isso. E ela escolhe, dentro dessas 5 opções, ela põe uma lista de preferências e tem uma coisa chamada Katsin Miuno, que é o oficial da escolha, vamos dizer assim, que ele vai escolher junto com a pessoa, vai sentar e conversar com ela e vai tentar encontrar o cargo que mais se adequa para o perfil da pessoa, para as vontades e para a necessidade também que o exército está precisando naquele momento. Para os homens, eles não recebem esse formulário com as 5 opções, eles vão direto para fazer a entrevista. Essa é uma diferença que, pelo que eu entendi, em breve vai mudar. Em breve todo mundo vai ter o formulário e todo mundo vai ter a entrevista. Mas, basicamente, para a escolha do cargo é isso. Agora, posso contar do meu caso, que eu tive que pedir para entrar no exército, porque eu me voluntariei. Aí tem algumas organizações que ajudam. O Nefesh Benefesh é uma delas que ajuda bastante. O Garin Sabar, para quem já ouviu esses nomes, são instituições que ajudam Haelim Bodedim, pessoas que chegam de fora, para se alistar no exército. E uma vez que eles começam a te ajudar, as coisas ficam muito mais claras. Porque, como você falou, a gente não fala o idioma deles, não conhece os instrumentos que eles usam. É muito difícil. Então, conta aí mais um pouco sobre o teu processo dentro do exército, desde o momento que tu entrou, o que tu fez, como foi para chegar no cargo de educação e, enfim, sobre todo esse tempo que tu teve no exército até agora. Tá. Eu entrei no exército em julho de 2017 e eu fui para uma base chamada Mikve Alon, que é uma base que ela é especializada em receber Olim Hadashim para ensinar para eles hebraico e também cultura geral da sociedade israelense e do povo judeu, para as pessoas que acabaram de chegar no país terem uma conexão com o que está acontecendo ao redor delas. Você foi nessa base também, não foi? Sim, eu fiz esse curso também. Então, aí tem lá o curso de 3 meses de hebraico e uma vez que você chega no final desse curso, chega um oficial da escolha e ele te pergunta que cargos você tem interesse. Agora, uma coisa que eles ensinaram para a gente lá, que acho muito interessante compartilhar, é que eles falam, nunca aceita um não. Eles falam, esse oficial, ele chegou para mim com uma lista de cargos pré-determinada. Ele nem me conhecia, ele não sabia nada sobre mim, minha personalidade, meu background, aonde eu estudei, nada. Ele chegou, ele perguntou o que você quer fazer. Aí eu falei, estufei o peito assim, falei, eu quero fazer parte do Hela Hinur, educação. Aí ele sorriu, falou Hamud, fofo, mas não rola. Ele falou, para fazer isso você tem que fazer provas antes de entrar no exército e você já está aqui, então agora dá uma olhada nessas opções aqui e tinha lá motorista, técnico de aviação e uma série de outros cargos bem técnicos, que são igualmente importantes, todos são. O exército não pode funcionar só de uma coisa, tem que ter tudo. Mas eu tentei explicar para ele que, eu cheguei um pouco mais velho, com uma formação, com idiomas, a área de educação, a área que eu já tinha entrado, já tinha trabalhado alguns anos no movimento juvenil, aqui em Israel. Tentei explicar para ele e o cara não deu muita bola.
Aí eu lembrei do que me ensinaram, eu falei, não vou sair daqui sem receber esse cargo. E aí ele falou, tá bom, então você não vai sair daqui. Aí eu falei, tá bom, eu fiquei lá até aparecer uma outra oficial e dar um jeito de convencer o cara a pensar no assunto. E aí realmente eu acabei o curso sem o meu cargo. E depois, durante 2 semanas, essa hora que você começa a ligar para todos os contatos, liga para um, liga para outro, pede, explica, até uma hora que ele aceitou me colocar para fazer entrevista. Eu fiz entrevista para esse cargo e comecei o curso específico da área de educação que eu fui fazendo. Conta um pouco, então, para a gente como foi esse curso, como funciona a educação, enfim, dentro do Exército. Tá. Eu fiz um curso que é da área de... Calma, vamos fazer o seguinte. Eu vou contar um pouco. Você acha que já concorda? Eu posso colocar... Eu preparei uns slides para explicar um pouco sobre como funciona o Exército e a área de educação nele, acho que vai dar uma boa explicada para a gente entender como funciona e o que é. Topa? Tá bom. Sim. Legal. Eu vou botar aqui e você me fala se... Pessoal, vocês me falam se está dando certo para enxergar. Sim. Tá bom? Tá. Legal. Gente, se alguém tiver pergunta, alguma coisa, ou se não tiver claro... Em breve eu vou ler umas perguntas aqui que eu recebi. Ah, legal. Tá bom. Vamos lá. Educação no Exército de Israel. Por que existe? Para que existe? E como funciona? Aí eu coloquei o primeiro slide. Esse é o foco, gente. Eu vou repetir para vocês várias vezes. A educação apoia a missão do Exército. Qual é a missão do Exército? A missão do Tzahal é proteger a existência do Estado de Israel e a sua independência. Ponto. O que significa isso? Temos que entender. A existência física, literalmente, que não venham aqui os nossos vizinhos, invadam o nosso país e matem as pessoas, mais claro do que isso, impossível. Essa é a principal missão do Tzahal. Agora, como ele faz isso, é uma coisa que... quem fez essa primeira pergunta foi o David Ben-Gurion. Aí eu quero ler para vocês uma frase que ele falou. Assim, o Exército de Defesa de Israel tem uma função especial que nenhum outro exército tem necessidade ou espaço. O Tzahal não pode se contentar com a educação militar como qualquer exército. Ele necessita de uma educação especial diante da unicidade histórica da sua nação e da missão da época que nós vivemos. Ou seja, o Tzahal precisa de uma educação além do que a doutrina militar que todo exército tem. Ok? Por que ele precisa disso? Porque a gente vive um momento histórico como nação e a gente nossa geração tem uma missão específica para resolver agora. Ele fala, o que quer dizer exatamente isso? Nós temos uma missão, um propósito. Isso a gente falou. A missão é proteger a existência do Estado e a independência. Agora vamos entender como que Hinur, a educação dentro do Exército, apoia isso. Tem 5 principais propósitos da educação no Tzahal. Aí em cada um deles eu vou colocar para vocês e vou explicar ele brevemente. O primeiro, como a gente falou, é apoio na efetividade operacional. Olha que legal. A educação é efetiva na operação, ou seja, no combate do Tzahal. A gente vem aqui, a gente olha como, através do fortalecimento da resiliência moral, espírito de combate e fé no caminho. O que quer dizer a palavra fé no caminho? A palavra fé o conceito é que as pessoas acreditem que Mussar, como fala Mussar? Meu Deus. A ética do exército de combater, ela convém. O exército do Tzahal, ele tem muitas regras de ética, como se comportar em situações de combate. Regras que não vêm
facilitar a vida do combatente no momento da ação. Ele vem fazer o que é mais certo, mas não o que é mais fácil. E as pessoas precisam acreditar nisso. Elas precisam entender por que isso, de fato, faz sentido e por que isso é bom. Eu peguei aqui embaixo, vocês podem ver, Israel Hayom é um jornal daqui de Israel. Eu encontrei uma notícia que fala, uma pesquisa comprova, Ruach Lehimah, que é o espírito de combate, é crítica para a vitória. Aí ele fala, tecnologia e a capacidade e as capacidades são importantes, mas o que determina a vitória no campo de batalha é o espírito de combate dos soldados. Nem sempre o Tzahal teve as melhores armas e mais soldados do que nas guerras que ele travou. Mas todas ele venceu. E por quê? Porque esse espírito de combate que nosso povo traz desde o momento da independência é isso que garante o momento da vitória. De novo, as armas, elas são uma ferramenta, mas quem lidera isso é o espírito, a moral das tropas na hora de combater. Então, esse é o primeiro propósito. Mais para frente a gente vai ver como isso é feito na prática. O segundo propósito é o fortalecimento do caráter estatal do Tzahal. Ou seja, o exército obedece e serve o Estado e nunca ao contrário. Aqui, para a gente ter uma ideia, vamos dizer assim, aqui ditadura militar nunca nunca é considerado uma possibilidade. Por quê? Porque está muito claro para todos os cidadãos e para todos os soldados que quem manda no Tzahal é o governo. Tem uma piada que fala que... Não é uma piada, é um ditado. Fala que todo mundo tem um mefaqueda, um comandante. Então, um mefaqueda tem sempre uma pessoa acima dele, e acima dele, até o comandante-chefe das Forças Armadas. Quem é o comandante dele? É o ministro da Defesa. Quem é o comandante dele? É o primeiro-ministro. E quem é o comandante do primeiro-ministro? Somos todos nós. Certo? A gente vive numa democracia. Então, esse é o jogo entre a democracia e um movimento e um corpo hierárquico como um exército. Mas a ideia é a seguinte: o exército sempre vai servir o Estado e ele nunca vai tomar decisões por si próprio. Para isso ter certeza, você precisa estar o tempo todo lembrando as pessoas e explicando elas como isso funciona e por que é assim. Esse é o segundo propósito da área de educação do Exército. O terceiro, apoio à resiliência nacional, que a gente falou um pouco essa palavra resiliência. O que significa isso? Significa que as pessoas têm a moral de suportar aquilo que está acontecendo. Morar em Israel e servir no exército não é fácil. Imagina que tem pessoas que, principalmente aqueles que estão soldados de combate, eles enfrentam um perigo de vida o tempo todo. Se aquela pessoa não está muito clara para ela por que ela está fazendo isso, é muito fácil para ela quebrar emocionalmente. E aí tem uma frase famosa, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Ou seja, a área de educação vem para reforçar para as pessoas o porquê ele está fazendo aquilo. Porque ele vai enfrentar situações muito difíceis. E ele precisa ter muito claro por que ele está fazendo isso. O quarto propósito é o fortalecimento dos valores institucionais e da força individual de cada soldado. Existe o Tzahal, ele tem um código de ética, que é chamado Ruach Tzahal, que é o espírito do Tzahal, que é basicamente um documento que contém quais são a ética e a moral que regem o comportamento dos soldados e da instituição do exército. Essa é uma coisa que, assim, acho que a maioria dos soldados, pessoal, a gente não quer aqui enganar ninguém, nem fingir que é tudo maravilhoso. A maioria dos soldados,
andam com... Tem um cartãozinho que tem escrito todo esse documento. Todo soldado é obrigado a andar com isso na carteira. Tá? Se a polícia do exército para ele tem que apresentar que ele tem isso. O quanto cada soldado sabe falar de fato o que tem lá e como é importante para ele isso, dá para colocar em dúvida. Mas ainda assim, é importante ressaltar que esse documento ele tem valor legal. Um soldado pode ser, dentro do exército, ele pode ser julgado se ele não for de acordo com alguma desse código de conduta. Então, apesar de ser uma coisa formal, ele tem uma aplicação prática na vida dos soldados, que, bom, graças a Deus, eu nunca me coloquei numa situação que eu tive que passar por um juízo no exército, nunca fui julgado, mas se alguém for, ele pode tirar isso e apresentar a defesa dele ou ser acusado de não ter atuado de acordo com o espírito do exército. E, por último, conservar um modelo de exército do povo. Como a gente sabe, pelo menos reza a lenda, já vou explicar por quê, o Tzahal, ele é um exército formado por pessoas, pelo povo. Ele não é um exército que nem o exército americano, que ele é um exército puramente profissional, que as pessoas vão lá e se alistam para serem soldados como profissão. Aqui em Israel, todo jovem de 18 anos é obrigado a se alistar, independente de classe, cor, religião. Claro que não quero entrar em muitos detalhes, a não ser que seja interessante para o pessoal, posso falar um pouco mais. Mas, basicamente, todos os jovens de 18 anos em Israel têm que se alistar, na teoria. Na prática, muita gente ganha isenção. A gente sabe, os ultra-ortodoxos, por um acordo feito desde a criação do Estado de Israel, eles têm a possibilidade de serem isentos do serviço militar. Os cidadãos israelenses muçulmanos são também naturalmente isentos do serviço militar. Os drusos, eles são obrigados, porque eles mesmos resolveram pedir para serem obrigados, porque eles querem demonstrar sua lealdade para o país através do serviço militar. E os beduínos, eles são voluntários. O exército procura muito que mais e mais pessoas de todas as áreas da sociedade façam parte, então ele procura também os beduínos, mas tem menos. A sociedade beduína ela é um pouco mais fechada do que a drusa nesse sentido. Mas o que significa isso? O que isso implica para o povo? Agora, Ana, eu vou te botar uma pergunta para você antes de eu explicar esse desenho horrível que eu fiz aqui. Eu queria te perguntar, quantas pessoas diferentes você conheceu durante seu serviço militar? Nossa, muitas pessoas diferentes, exatamente como você falou, gente de todos os tipos diferentes, dos mais religiosos aos menos religiosos. A gente teve a oportunidade de estar numa base que só tem Olim Harashim, né? Só tem imigrantes. Então, na minha Tsevet, no meu grupo, tinha meninas da Índia, da Etiópia, dos Estados Unidos, América do Sul, África do Sul. Então, drusos, beduínos também, conheci vários. Então, é exatamente isso, assim, a gente de todos os tipos diferentes, de todos os lugares diferentes, de todas as línguas diferentes. E dentro da própria sociedade israelense, tem alguma área que você não conheceu? Tem alguma área que eu não conheci, de grupos de pessoas? Você conheceu gente que mora no norte, no sul, em kibbutz, na cidade, pobre, sim, rico, classe média, religioso, não religioso. Sim. Eu acho que talvez tenha alguma área que eu não conheci, mas pensando assim de tudo que tu acabou de falar, eu acho que eu conheci gente de todos os tipos, assim. E eu vou te fazer mais uma pergunta. Você fez amizade com essas pessoas? Grande parte, sim. Mas não posso dizer que tenho amizade com todos os tipos de pessoa, mas
eu acho que eu tive a oportunidade de conversar, assim, e de fazer perguntas para vários tipos desses grupos. Sim. Acho que tudo que você falou é válido para mim também. E eu acho que esse é um dos grandes benefícios de ser um modelo de exército do povo. Todo mundo conhece todo mundo. No Brasil, eu vou usar porque a gente vem do Brasil, então eu vou usar. Eu não tenho muitos amigos, pouquíssimos, do Norte ou do Nordeste, pessoas de classe social e econômica mais baixa. Eu também tive pouco acesso, não tive oportunidades muito para criar amizade. De outras religiões, eu vim de dentro da comunidade judaica, então eu sempre vivi muito dentro disso. No exército, aqui, parece que o povo inteiro se encontra lá. E aí, quando você se encontra, e mesmo que você não forme uma amizade para a vida toda, você quebra aquela barreira da desconfiança, porque você conhece a cultura da pessoa, você entende de onde ele vem. Tem certas coisas que juntam as pessoas. Então, quando ele vai sair lá fora, e alguém vai virar para ele e vai falar, todo Ashkenazi é assim. O cara pode falar, não, peraí, eu já conheci eles são meus amigos. O que você está falando não tem razão, cara. Isso previne as diferenças de se agravarem dentro de uma sociedade. Então, por isso que o exército de Israel ele continua funcionando como um exército do povo. Ele poderia, ok? Operacionalmente, ele poderia lidar sem fazer alistamento obrigatório. Mas o que a sociedade ia perder, não é possível chegar... A gente não estava disposto a abrir mão disso. O que eu coloquei aqui no desenho, para a gente encerrar essa etapa, é assim, eu coloquei o povo de Israel, o Estado de Israel e o Tzahal. E eu coloquei uma flecha que vai entrando. O povo de Israel, parte dele mora no Estado de Israel e parte dele serve no Tzahal. Ou seja, o Tzahal é influenciado por essas duas categorias. Ao mesmo tempo que ele é influenciado, ele também funciona como uma espécie de espelho. E tudo que acontece, e tudo que forma nas pessoas dentro do serviço militar delas, se reflete depois na vida, no dia a dia do Estado de Israel, e que no mais amplo também se reflete no povo judeu na diáspora. A gente sabe, vou pegar um exemplo que infelizmente é muito válido. Toda vez que, nas últimas guerras que Israel teve com algum dos vizinhos, seja no norte com o Hezbollah, no Líbano, ou no sul contra o Hamas em Gaza, quando acontece uma guerra em Israel, o povo judeu na diáspora sofre. Ele sofre externamente, com mais a situação... quem trabalha com segurança da comunidade sabe que as ameaças aumentam, as instituições se reforçam sua proteção. E, por outro lado, a própria comunidade deixa um pouco de lado as diferenças que ele tem e se une muito mais. Então, não dá para falar o que acontece no Tzahal e no Estado de Israel, ele influencia no povo judeu como um todo, na diáspora. Então, eu acho que é isso que funciona. O exército ele é composto pelo povo judeu, pelos cidadãos do Estado de Israel, e ele reflete, o que acontece aqui reflete nessas duas camadas de volta. Legal. Eu quero só voltar uma coisinha que tu falou no início, que também a gente falou antes disso, antes de começar a live, que é a questão de por que ter um corpo educacional dentro do Exército, né? Porque quando a gente pensa no Exército como organização, não parece ser uma coisa tão relevante, assim. Por que se falar sobre educação? Por que ter um curso específico de educação? Por que as pessoas se interessam por educação dentro do Exército, sendo que não é a coisa principal? Porque o Exército, ele precisa estar preparado para a guerra, ele precisa estar preparado para proteger o país. E é uma discussão que rola, né, Dudu? Eu lembro que quando eu entrei no Exército, e até hoje eu escuto, a gente fala sobre isso às vezes, que é o porquê o Exército dedicar dinheiro, tempo, pessoas
para cuidar da educação. Tipo, não parece ser uma coisa tão relevante assim quanto outras coisas, né? E sobre o nosso curso de microbiologia que a gente teve no início, pensar que o Exército dedica tanta gente, tanto tempo e tanto dinheiro para ensinar hebraico para pessoas, parece uma coisa tão não relevante, né? Pensando no Exército como um corpo maior. Então, é uma discussão que rola, né, dentro do Exército. Por que ter um corpo de educação? E a gente vê isso, como a gente falou, que independente se é a base lá no norte só de gente, só de combatente, ou a menor base que seja, com menos gente possível, sempre vai ter uma pessoa que ela é a responsável pela educação, né? Em todos os lugares do exército tem a pessoa que ela é relacionada por todas as partes da educação. Legal. Ana, para responder, eu vou jogar aqui para baixo para o último, tá? E aí eu posso, talvez vai ficar mais claro para o pessoal entender o que a gente está falando. A unidade de educação ela está dividida em duas principais categorias. Ela tem aquela que, como você falou, está espalhada por todas as unidades. Os soldados, os representantes do RINUR, tá, da educação, em todas as unidades que tem, elas têm duas principais funções. Para as bases de combate, é o preparo emocional antes da situação de combate. Lembra que a gente falou agora há pouco que o Exército de Israel ele segue um código de conduta e de ética bem rigoroso? Não é só falar para as pessoas, segue isso e vai fundo. As pessoas precisam treinar antes como estarem preparadas para esse momento. Então, os soldados da área de educação juntam uma equipe de combatentes que vão entrar, vou dar um exemplo, tá bom? Na Cisjordânia, para buscar um terrorista que está dentro de uma casa. Eles vão fazer uma simulação daquela situação, que, digamos, eles vão invadir uma casa, e eles vão encontrar uma família, tá? Que não é uma família de terroristas e não estão fazendo nada. Como eles devem se comportar com relação a essas pessoas? Esses soldados, eles se encontram, ou mesmo se eles tiverem uma resistência, ele pode abrir fogo? Ele não pode abrir fogo? Se ele quiser usar o banheiro da casa, ele pode ou ele não pode? Ele tem que pedir ou ele não tem que pedir? Na teoria, tudo isso é muito fácil. Para você se preparar para a prática, você faz simulações. Além disso, além das simulações, eles fazem, toda vez que o exército faz alguma atividade, seja ela de combate ou não de combate, é feito um tarkir. Um tarkir é um documento que analisa o que aconteceu naquele caso. Então, o pessoal da área de educação, nesse mesmo encontro com a equipe de combatentes, ele repassa sobre casos passados, porque assim a gente pode aprender deles. Fala, olha, gente, já aconteceu casos muito semelhantes, em situações semelhantes aconteceu Y, X e Z. Vamos ver o que aconteceu naquela vez, vamos discutir sobre o que foi certo e o que foi errado. Tudo isso para aumentar a probabilidade dos combatentes de se comportarem da maneira correta e terem um equilíbrio emocional no momento da verdade. Nada é garantia, mas tudo para aumentar a probabilidade de sucesso. E a outra coisa que... Então, aqui já pode falar, e na minha ideia, só isso já seria o suficiente para justificar a existência de um corpo de educação. O que ele veio fazer? Lembra que a gente falou uma dos propósitos? Ele vai garantir que o código de ética, que a gente tanto se orgulha, ele vai acontecer na prática. Ele vem para garantir isso. Ao mesmo tempo, a segunda coisa que ele faz, quando ele está espalhado por todas as unidades, ele promove atividades educativas na rotina dos soldados. Ou seja, eles têm atividades de... Como fala, Tarbut? Cultura. Atividades culturais. Ele tem atividades também religiosas, não que não obrigam a prática religiosa, mas que vêm explicar e marcar, por exemplo, um Rosh Hashanah, um Yom Kippur, Sukkot. Ele vem vamos dizer assim, ajudar o soldado a criar uma identificação com o lugar onde ele está servindo, com o exército e com o país e com o povo. Ele dá conhecimento
ele cria a vontade e assim gera a identificação. Como a gente falou, aquele que tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Então, na rotina, esse tipo de coisa parece pouco. Às vezes, você deve ter tido na sua base. Você pode até contar algumas, se você tiver. Parece pouco, mas uma vez por semana, você tem uma atividade de meia hora, 1 hora. Isso vai criando. Ao longo de 3 anos, uma pessoa teve exposta a uma série de atividades educativas que vão sim moldando a personalidade dele, que vão sim criando mais raízes para ele se sentir parte daquilo que está acontecendo ao redor dele. Agora, isso é o que é feito por representantes do Hela Hinur, da área de educação, por todo o Tzahal. Ao mesmo tempo, tem 3 bases específicas da área de educação. Tá? E agora, acho que muita gente que está ouvindo a gente já deve conhecer a primeira, que é a Gadná. A Gadná é aquela atividade de 4 dias, 5 dias, que o pessoal de fora de Israel, quando chega aqui em Israel, vem provar, ter um gostinho do que é o exército. Ele mostra para eles o que é. Agora, uma coisa que eu não sabia até pouco tempo é que a Gadná, ela não é só para judeus da diáspora. Os próprios israelenses também fazem a Gadná quando eles estão no colegial. Por quê? Porque mesmo para o israelense, ele também precisa conhecer um pouco mais do que é o exército e ter uma primeira impressão sobre como funcionam as coisas. É nesse momento que ele é exposto a primeira vez ao código de conduta, o Ruach Tzahal. É a primeira vez que ele se enfrenta a ter uma autoridade sobre ele. Tem uma mefakedet, uma comandante, mandando o que ele deve, o que ele não deve fazer. É uma experiência curta, mas muito significativa na vida dos israelenses, porque é o primeiro contato dele com o exército. E quem comanda, quem desenvolve essa atividade é a área de educação. Tem a base de Mikveh Alon, que é essa que a gente fez no nosso treinamento básico, que ela é principalmente para o ensino da língua hebraica. Ok? Muitos soldados chegam aqui em Israel e não sabem falar hebraico. Eles fizeram um pouco de ulpan, mas não foi o suficiente para eles saberem participar de uma situação de combate, por exemplo, ou de uma situação, de uma rotina numa base de não combate. Ele não tem hebraico suficiente para poder se comunicar com as pessoas e receber e participar efetivamente. Então, ele tem 3 meses de treinamento básico combinado com um curso de hebraico. Agora, você vai me perguntar por quê? O exército poderia falar, olha, sai mais barato para o exército falar, eu não vou pegar esses 2.000 soldados aqui que eu tenho por ano, não vou pegar, não preciso deles. A verdade é que não é... Primeiro, a gente precisa, sim, de todos os soldados. Todo mundo que quer participar, o exército precisa. Isso é a primeira coisa, para a efetividade do exército. E a segunda coisa é... A gente falou agora há pouco sobre o modelo do exército do povo. A gente não quer tirar uma parte do povo a oportunidade de fazer isso só porque ele não aprendeu o idioma ainda. Então, eu vou garantir que eu vou ensinar para essa pessoa o hebraico e eu vou dar para ele também a oportunidade de fazer parte disso. Porque senão os Olim Hadashim não vão poder se integrar com a sociedade. Só aqueles que já chegaram com um nível de hebraico alto. Agora eu queria contar uma para a terceira base, que é a chamada Havat HaShomer, que ela é uma base que cuida principalmente de soldados que vêm, jovens que vêm de situação de risco, de lares quebrados, jovens que apanharam em casa da família, jovens que o pai ou a mãe estão presos, vieram de uma situação de abuso de drogas, muitos deles já tiveram experiência na cadeia. De novo, por que o exército se dá o trabalho de gastar tempo e dinheiro e esforços com essas pessoas? Gente, tem um princípio básico que é, o exército ele quer falar para as pessoas, ele quer mostrar, ele faz parte do Estado de Israel, mostrar para as pessoas, ele fala, eu me importo com você. Você teve uma vida difícil, você tem 1 milhão de situações que complicaram a sua vida aqui, eu não vou desistir de você.
Porque esse cara, se ele não for receber esse tipo de apoio na hora do exército, ele não vai receber ninguém depois. A escola já acabou e a partir dos 18 anos, nos países que não tem o exército, a pessoa está por si só na vida. No momento que o exército para tudo que ele está fazendo e fala, cara, vem cá, eu vou te dar o apoio e a atenção especial para te ajudar a te reintegrar na sociedade. E fazer parte do exército e ser bem-sucedido é essencial para fazer parte da sociedade israelense. Então, a gente se dedica assim, porque a gente se importa. Toda a ideia da unidade de educação, ok, por trás, é mostrar para as pessoas e falar, eu me importo com você. Por mais que eu venha de uma situação, e eu posso falar isso, as pessoas que servem junto comigo na área de educação, elas são majoritariamente mulheres, de classe social alta, muitas vêm do público religioso, não só, mas muitas vêm do público religioso, e vêm de uma situação muito confortável na vida. E elas vêm em encontro com as pessoas, olha o que eu estou falando, o Oleh Hadash, que não sabe falar hebraico, vem encontrar o cara que vem de uma família quebrada, que vem de uma situação econômica ruim. O cara... Por que tem esse encontro? O que ele mostra? Ele mostra, eu me importo com você. Não basta que eu estou bem. Eu preciso saber que você também está bem. E eu vou te ajudar. Isso, para mim, quando eu penso nisso, muitas vezes eu fico emocionado. Porque é o tipo de encontro que eu não tive muita... Eu não conhecia isso antes. Eu não sabia que isso existia. Isso ajuda a formar uma sociedade mais coesa. A gente vê no Brasil hoje tanta diferença entre cada parcela da população. A gente vê muito ressentimento entre brancos e negros, entre ricos e pobres, entre o centro e a periferia. Aqui, quando as pessoas vêm e se encontram, ajuda a criar essa coesão na sociedade. Então, além do principal negócio, que é a educação no Exército ajuda a missão operacional, ajuda o Exército a ganhar as guerras, ele também ajuda a criar uma sociedade mais coesa, que no final das contas também cria uma sociedade, que também cria uma possibilidade maior de vitória na guerra. E é isso que eu tenho para falar. Legal. Vamos passar para algumas perguntas aqui que eu recebi do pessoal. Vamos ver. Arthur Tav perguntou uma pergunta um pouco mais pessoal. Qual foi a melhor experiência que você teve no período em que esteve no Exército? Ai, começa você, Ana. Eu começo. Eu acho que a minha melhor experiência, com certeza, foi a entrada no Exército. Por mais que tenha sido esse mundo que a gente não conhece, eu desconhecia, eu conhecia pouquíssimas pessoas dentro do Exército. Mas esse período que eu tive lá em Ribeirão foi um momento que, tipo, eu entrei no Exército e, de repente, eu percebi que tinham muitas pessoas parecidas comigo. Tinham pessoas que também tinham dificuldade com o hebraico, pessoas que também não tinham família em Israel. Então, peraí, estão pedindo aqui para descompartilhar os slides, se der. Tá. Então, eu acho que foi tipo, eu entrei num ambiente que eu olhei para os lados e eu me dei conta que tinha muita gente como eu, então eu não me senti sozinha, eu senti que, exatamente como tu falou, as pessoas que estavam ao meu redor são pessoas do Hela Hinur, da área da educação, que sabem lidar com esse tipo de gente, que sabem as dificuldades, então eu senti que eu tinha espaço, assim, claro que não é difícil, que não é fácil, desculpa, que não é fácil, tem disciplina, tem horário para tudo, tem coisas que a gente nunca viu na vida, mas tipo, eu entrei e eu me dei conta que não importava se eu não falava hebraico direito, porque eu não era única, não importava se eu tinha alguma coisa em casa que eu tinha para resolver, porque tinha muita gente com coisa para resolver, porque tava todo mundo na mesma, assim. Então foram 3 meses incríveis, os meus 3 primeiros meses do Exército. E é isso que eu aprendi muito, tanto língua, tanto quanto o que é o Exército, porque esse curso para Olim Hadashim não é só hebraico, né? Também como tornar os Olim Hadashim, que vem cada um de uma cultura diferente, de um lugar diferente, de uma língua diferente, numa coisa só, né? Claro que não deixando de lado de onde a gente é, a nossa cultura, o nosso passado, mas tentando criar uma coisa em comum entre todos nós. Tanto que a gente tem aula
além de hebraico, tem aula de cultura, de história. Eu lembro que tinha aula de música, cantores israelenses e o que as pessoas escutam e gírias e várias coisas além da língua. Então, com certeza, foi a minha melhor experiência até agora. Legal. Da minha parte, eu posso falar, talvez eu vou dividir em dois, porque um é genérico e o outro é específico. Eu acho que quando eu sinto reconhecimento das pessoas por estar servindo como Hayal Boded. Eu posso falar, por exemplo, tanto pessoas, indivíduos, que toda hora, em todo lugar, você fala para alguém numa loja, você fala para alguém, me aconteceu hoje, num restaurante, você fala para um taxista, você fala para um motorista de ônibus, você fala que você serve como Hayal Boded, as pessoas criam uma empatia e um sentimento de agradecimento automático. Já me aconteceu uma vez do motorista de ônibus, eu acho que essa foi incrível. O motorista de ônibus, que aqui, sabe, eles são bem cascudos. Difícil. O cara, eu sentei na frente, eu conversei com ele um pouco, ele falou, você é Hayal Boded? Eu falei, sim. Ele falou, você é oficial? Eu falei, sim. Ele falou, cara, peraí. Ele parou o ônibus no meio da rua, levantou da cadeira dele, me deu um abraço e falou, obrigado por estar aqui e obrigado por estar servindo. Uau. Quando você vê uma coisa dessa, você fala, as pessoas sabem reconhecer. E tem pessoas e tem instituições. Então, por exemplo, eu posso falar, a gente fez, né, numa live que alguns meses atrás, 2 meses atrás, do Yahad Lemad Hayal, que é uma instituição que o propósito dele é ajudar Hayalim com comida, com festas, com atividades culturais, com apoio na área burocrática. Quer dizer, não tem só pessoas, tem instituições inteiras que estão por aí, tipo, dando nosso apoio. É difícil servir como um Hayal, no geral, e como Hayal Boded, às vezes mais ainda. Sabe, tipo, esse negócio, a gente não chega em casa e a comidinha tá pronta, a roupa vai ser lavada. Tipo, a gente tem que se virar. Então, quando você vê que as pessoas reconhecem o teu esforço, para mim isso é uma situação que me dá muita satisfação interna. Legal. Vamos passar para mais uma pergunta. Inácio perguntou se existe uma estatística de quantos soldados em situação de risco foram recuperados efetivamente. Não sei se vai ser responder exatamente, mas a próxima pergunta que ele também mandou é se existe um acompanhamento depois do exército para os soldados que saem, principalmente para esses soldados de risco. Existe um acompanhamento durante o serviço militar. Tá? Desde o momento em que a pessoa entrou para o treinamento básico até o final, até o último dia do exército, a gente tem um programa de acompanhamento. Pós-exército, eu não conheço. Eu sei que tem outras instituições que ajudam essas pessoas a seguir se desenvolvendo na vida particular. Mas a partir do momento que a pessoa já não é mais soldado, o exército, como instituição, ele deixa de atuar. Ele tem um período que ele vai se desconectando. Então, pessoas que recebem auxílio financeiro podem continuar recebendo por mais alguns meses. Mas o que é legal é que esse relacionamento que se forma entre as pessoas é o que vai, no futuro, vai ajudar essa pessoa a continuar com o apoio. Respondido? Sim. Vamos ver o que mais tem aqui. Um segundinho. Dá para me escutar, mesmo não dando para me ver?
Sim. Tá. A Adriana perguntou se quiser optar por fazer faculdade antes do exército, é possível? Eles liberam? Sim, sim. É bem comum. Tem muita gente, inclusive, que escolhe fazer assim. E tem muita gente que escolhe fazer faculdade e quando ele entrar no exército, ele já entrar diretamente na área que ele estudou. Então, se alguém fez engenharia ou medicina, ele já entra depois na unidade de medicina ou de engenharia para poder seguir a carreira dele dentro do exército. A pessoa, claro, vai ficar se compromete a ficar mais tempo no exército para fazer isso, mas ela recebe mais benefícios, ela sai com experiência, com uma profissão, com estudo. Muita gente escolhe isso, sim. Legal. Vamos ver o que é mais. Dani perguntou se tem ortodoxos no exército. Acho que tu já falou mais ou menos um pouco antes, mas dá para explicar um pouquinho mais como funciona essa questão dos ortodoxos dentro do exército. Não precisa aprofundar todas aquelas questões e tudo mais, mas como funciona mais ou menos. Tá. Tem ortodoxos no exército. Tem dentro do exército, assim como tem uma unidade de educação, tem uma unidade que é responsável por comandar a religião do exército. Toda base militar tem uma sinagoga e tem um rabino e ela é kasher e ela cumpre Shabat. Toda base do exército. Para garantir que isso aconteça, precisa ter as pessoas que vão, né, de fato, fazer acontecer. Então, toda sinagoga tem um rabino, toda base tem um rabino, toda base tem um masguiar de kashrut, um supervisor da kashrut, e toda base tem uma pessoa que é responsável por desenvolver as atividades dentro da sinagoga. Além disso, isso é um assunto que agora está sendo bem considerado aqui em Israel, como envolver mais os ortodoxos na sociedade através do exército. Então, por exemplo, em Mirve Alon, no caso, eles estão agora para abrir uma nova plugá, uma nova equipe de soldados que chegam da área tipo, dos ultra-ortodoxos. Inclusive, se eu fosse ficar mais tempo no exército, tinham me convidado para comandar essa equipe e o preparo deles no treinamento. Legal. É. Mas não são Olim Hadashim, são ortodoxos, não tendo a ver com a... Não, lá seria para ortodoxos, porque Mirvelan trabalha com todas as populações especiais, não só Olim Hadashim, mas principalmente. Sim. Vamos para mais uma pergunta. Deixa eu ver. Felipe perguntou se você não acha que falta disciplina no exército porque ele serviu e achou que tinha gente sem disciplina. Ana, daqui é você quem lida com isso. Eu acho que, enfim, pelo que eu vi até agora, pela minha experiência, tem lugares e tem lugares com, tem lugares sem, tem gente com, tem gente sem. Eu aprendi uma coisa, ainda não aprendi, mas que a gente que vem de fora, que tem tanta vontade de entrar no exército, que é uma coisa importante, a gente vê isso de uma forma diferente. Eu como comandante, às vezes eu sinto que todo mundo tem que querer estar no exército e gostar do exército e fazer as coisas direito como eu gostaria. Então é um pouco difícil assim lidar com isso. Tem gente que não quer estar lá. Não é todo mundo que quer estar no exército que nem a gente. Por mais que tenha muita gente e seja uma coisa que se fala dentro da sociedade, nem todo mundo quer estar. Então, tem lugares que é necessário exigir mais disciplina dos soldados.
para chegar ao fim ao objetivo final. Tem lugares que precisa de menos disciplina, tem gente que aceita a disciplina dentro do exército, tem gente que não. Então depende muito do lugar, assim, mas eu acho que, no geral, é um valor muito grande dentro do exército, que se fala a disciplina, porque o exército não é um fora, é um mundo, né? Tipo, tu entra no exército é um mundo diferente do mundo à parte. Então, tipo, se não tiver disciplina, as coisas não vão funcionar. Então, ao meu ver, tem, mas não é todo lugar. Então, não é todo lugar que exige também tanta disciplina. Mas é isso. Lembra que a gente falou que o exército ele funciona como uma espécie de espelho da sociedade? E muitas vezes o comportamento do israelense que a gente vê na rua, ele aprendeu a fazer isso no exército, ele aprendeu a ser atrevido no exército. Ele aprendeu, às vezes, a respeitar o superior, às vezes a desrespeitar o superior no exército. Então, eu sinto que, no geral, muito do que acontece nesses 2, 3 anos do serviço militar, ele cristaliza a identidade e o comportamento das pessoas. Então, tem de tudo. Sim. Então, só para finalizar aqui, estamos chegando no final. Só explica um pouquinho exatamente o que tu está fazendo agora, como funciona, o que tu faz no teu dia a dia, qual é o teu cargo e quanto tempo tu tá no exército também. Já falou que tu é oficial, assim, explica um pouquinho mais como funciona. Legal. Em poucas palavras, eu servi no exército durante todo o meu serviço como comandante e depois oficial. No Brasil, o meu cargo atual seria tenente, dentro da área de educação, num curso específico, que ele é um curso de educação judaica, para soldados que têm o interesse em se converter para o judaísmo. Soldados que nasceram de pai judeu e mãe não judia, que, segundo a lei estrita judaica, não são considerados judeus. Então, muitas pessoas querem, voluntário, importante colocar, têm o interesse em se converter. E o Exército oferece essa plataforma para as pessoas fazerem isso, o processo de conversão durante o serviço militar deles. Eu sirvo em Jerusalém, na mesma base, para quem conhece, onde fica o programa do Shnat, o Mahon Madrihim, em Krat Moriah. Lá é minha base. E meu cargo é só comandante de uma divisão. Memem, para quem conhece, Mefaked Mahlaká. Agora, depois de 3 anos, eu estou encerrando meu serviço. Eu entrei de férias, eu acumulei férias, e antes de eu me liberar, daqui a 15 dias, eu tenho esse período de férias agora, e é o momento da vida de, aos poucos, entender o que foi isso para mim, aos poucos, preparar minha saída. Eu quero seguir na área de educação, eu gosto muito de turismo, eu penso em como misturar as duas áreas e entrar numa profissão legal. Agora é a hora eu preciso de um tempo para deixar passar, e aí eu vou poder olhar para trás e entender o que significou para mim ter escolhido ser um soldado, ter feito isso, depois seguir como oficial. Nunca na minha vida eu tinha pensado em ser um soldado, e de repente eu fiz 3 anos disso, e agora faz parte da minha identidade, é uma coisa que não tem mais como tirar. Assim como eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro, assim como eu sou judeu, eu sou um soldado. E isso é um motivo de muito orgulho para mim. Orgulho bom, não ruim, não arrogância.
E me deixa muito feliz saber que eu pude participar, e eu quero continuar no Exército como Miluim, como falam? Reservista. 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 Tô Então, se Deus péssima em quiser, tradução. então esse é o momento da vida que eu tô agora. Legal. Você tá trabalhando? O que você vai fazer? Não. Eu falta ainda 9 meses para acabar, mas passa muito rápido, né? A gente nem parece que foi ontem que eu entrei. Eu gosto muito do que eu faço. Eu também sou comandante. Como falei no início, faço treinamento para os soldados que recém entram no exército. Também tem soldados de todos os tipos diferentes do mundo que entram. Tem Olim Harashim, tem religiosos, tem todos os tipos. Eu gosto muito do que eu faço, muito, muito mesmo. Não tenho vontade de ficar mais tempo. Acho que 2 anos é suficiente na minha vida. Mas é isso, eu também tenho muita, muita vontade de seguir com a educação. Estou tentando agora mudar para ser comandante no Mikve que é a base que a gente teve no início. Ficar com o Olim Hadashim, que eu gosto muito. Acho que não tem quem entenda mais um Oleh Hadash do que uma comandante Olá Hadashah. Eu acho que não existe uma pessoa que entenda mais a situação. Então, estou tentando muito fazer isso, acho que vou conseguir. E é isso, eu também penso muito em... Meu desejo muito grande desde sempre, desde pequena, é estudar educação, só que em Israel tem 1 milhão de opções relacionadas à educação que não é só pedagogia, tem 1 milhão de coisas, então tem que pensar muito bem, mas sempre tive muita vontade, também quero seguir nessa linha. E é isso. Quer falar mais alguma coisa antes de encerrar? Legal, só agradecer a todo mundo por escutar, participar, as perguntas. E se alguém quiser depois saber mais coisa e quiser perguntar, pelo menos da minha parte, pode mandar uma mensagem no Face. No meu Face é Dudu, HBM. Manda lá um contato, mensagem, o que for, quiser saber. Vai ser um prazer poder contar e explicar para quem tiver alguma dúvida. E, de novo, vou agradecer ao Eitar e toda a organização. E para você, Ana, muito boa sorte agora na continuação. Obrigada, Dudu. Muito boa sorte também agora na vida Ezrahut. Também faço das palavras do Dudu as minhas. Se ficou mais alguma dúvida, tiveram várias perguntas que a gente não conseguiu responder porque o tempo é curto. Também estão convidados a me chamar no Facebook, Ana Barão Bastos, também mandar mensagem à vontade sobre qualquer coisa. E é isso, só relembrar que a live de hoje é uma iniciativa do Eitan, que é a Central Educativa das Agentes Judaicas. Está acontecendo essas lives todas as quintas-feiras às 5 horas. O Eitan está trazendo várias pessoas diferentes da educação. E é isso, gente. Ana Barão Bastos, também mandar mensagem à vontade